a gente vai falar de Camera Movement. E uma das principais características do Camera Movement é que nesse tipo de movimento a câmera se desloca de fato. Diferente do Camera Pan, onde ela fica numa posição estática e apenas rotaciona dentro do próprio eixo, no Camera Movement a gente vai ter movimentações de câmera e a gente vai entender cada uma dessas movimentações e a nomenclatura de cada uma. Então a primeira movimentação que a gente vai entender é a movimentação horizontal de câmera, quando ela vai da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E essa movimentação se chama truck. O movimento de truck é quando você vai seguir algum personagem ou algum elemento de foco naquele momento, criando um movimento de paralaxe para causar a sensação de profundidade com esse movimento, mostrando a relação entre esse objeto e os demais naquela cena, sempre seguindo ele ou fazendo um movimento constante no eixo horizontal. Em seguida, a gente tem um movimento de pedestal. E esse movimento de pedestal, a câmera se move na vertical, ou seja, ela vai tanto de baixo para cima, como de cima para baixo. O elemento de foco nesse momento, que pode ser um objeto ou algum personagem que está correndo ou se movimentando, não necessariamente precisa estar se movendo de acordo com a câmera. Ele pode estar indo de um lado para o outro ou se movimentando de uma forma aleatória, mas a câmera ela vai sim fazer um movimento constante no eixo vertical. Em seguida, a gente tem um movimento de rotação, que é um pouco semelhante ao Camera Pan, onde a câmera se move e rotaciona, faz inclinações dentro do próprio eixo. Só que no Camera Movement, na maioria das vezes, esse movimento de rotação acaba acontecendo em conjunto com o movimento de truck ou o pedestal. E o que acontece é que essa junção de movimentos, rotação mais movimento horizontal ou vertical, isso pode criar muitas filmagens interessantes para a gente focar alguma cena de ação, alguma sequência de fatos que vai ocorrer naquela cena. Esse tipo de movimentação de câmera é muito utilizado em sequências em que você vai ter uma combinação de ações ou quando você tem uma cena de ação muito complexa. Em seguida, a gente tem o movimento de dolly. Esse movimento aproxima a câmera de algum elemento a ser focado na cena. Ele é um pouco diferente do zoom, porque no zoom a câmera fica estática e não se move, mas ainda assim você tem uma aproximação do personagem com a abertura da câmera. No movimento de dolly, a gente aproxima a câmera de fato do personagem. Portanto, os objetos que estão em volta também vão se movimentar e causar um certo dinamismo nesse movimento de zoom. O movimento de dolly pode ser o dolly in, que é quando você se aproxima do personagem ou do elemento naquele momento, ou o dolly out, que é quando você se afasta para mostrar alguma visão mais panorâmica, mais abrangente do cenário naquele momento. Além disso, a gente pode ter o dolly effects, que é um recurso utilizado para quando a gente quer criar um drama ou mostrar de uma forma muito exagerada a reação de algum personagem ou de algum acontecimento em algum momento da história. Que é quando a câmera se aproxima do personagem e a lente da própria câmera está sendo fechada. Isso causa um efeito muito interessante, que o personagem fica maior, mas o fundo acaba ficando menor. Isso dá uma ênfase muito grande em algum foco de acontecimento que está ocorrendo naquele momento ou em alguma reação do personagem. Sobre o zoom, a gente vai falar mais pra frente, porque o zoom ele acaba não se encaixando nos movimentos de pan e nem nos movimentos de câmera. Ele acaba sendo um efeito de câmera, que é o que a gente vai abordar no nosso próximo vídeo. Obrigado pela atenção, se inscrevam no canal, ativem o sininho, confiram os nossos cadernos e o storyboard, para você desenhar os seus storyboards num caderno especial feito para isso. O link está aqui na descrição e até mais!